Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora e sextou, hein, meus amigos? Uma ótima sexta-feira para todo mundo, né? O final de semana já começando e é lógico, com o jogo do nosso Tricolor. Ufa, ainda bem, hein, que o nosso Tricolor vai entrar em campo amanhã, sabadão, contra o Sport, estreia no Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse treinamento do São Paulo do dia da quinta-feira. São Paulo treina ainda hoje, na sexta-feira, e também vamos dar uma passada aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, porque tem jogo muito legal, lógico, além do nosso Tricolor, tá? Vamos falar aí sobre a entrevista do Zubeldia, não é verdade? Que ele acabou dando ali pro UOL, pro André Hernan, falou da base, falou também aí referente ao Luciano, não é verdade? Que é um questionamento que nós, torcedores, fazemos muito. Vamos passar aqui umas aspas das palavras aí do Zubeldia pra gente poder repercutir também, tá? E o balanço do São Paulo foi revelado, não é verdade? No vídeo anterior aqui do canal, a gente veio e bateu forte referente às datas ali, não é verdade? E o estatuto que não é cumprido ali referente às datas, mudou tudo. Mais uma vez, o estatuto não é seguido e lá no São Paulo, vida que segue. Casares consegue afundar o São Paulo aí em mais de 400 milhões de reais desde o momento que ele assumiu a presidência do São Paulo. E vamos falar também de um erro bizarro que aconteceu lá no São Paulo e indica perfeitamente aí que o futebol do São Paulo no clube é tido como um segundo plano. É outra coisa o futebol, sem muita importância para as pessoas que estão à frente ali do nosso Tricolor, tá? Muita coisa pra gente discutir nessa sexta-feira, que vai repercutir com certeza aí durante o dia, não é verdade? Então, deixa aquele likezão para fortalecer aqui o canal. A sua inscrição também é super importante e a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai trazer por aqui. Quero muito saber a sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários, fechou? Bora lá então, porque tá no ar o Tricolor em Notícia. Vamos falar primeiramente, lógico, atualizar as categorias de base e também o futebol feminino, exatamente, as meninas aí que acabaram dando uma sonora goleada aí por 8-0. O jogo foi no dia de ontem, né? O São Paulo acabou vencendo o Instituto 3B por 8-0, o jogo foi no Canindé e os gols foram marcados. Dudinha fez 2, Serrana fez 2 também, Aline, Ravena, Carol, Gil e Dai também acabaram fazendo gol aí para as meninas, uma goleada aí de 8-0, tá? A próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no domingo, no dia 30, às 3 horas da tarde, lá em Cotia, tá? Lá no CFA, lá do Natel. No Brasileirão Feminino, o São Paulo aí tem 6 pontos conquistados, né? 2 vitórias e 9 gols marcados e nenhum gol sofrido, hein? Olha só que legal o início dessa temporada das meninas aí nesse Campeonato Brasileiro, tá? Já o Sub-20, né? O atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Copinha também, acabou tomando um revés ali do Santos, né? Também aí pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi superado por 4-2, né? Lá em Cotia, né? O São Paulo que saiu na frente ali com 2-0 no primeiro tempo, né? E um gol contra e um gol do Henrique Carmo também, um belo gol até do Henrique Carmo, mas no segundo tempo o São Paulo acabou tomando 4 gols e tomando essa virada aí do time do Santos, tá? O próximo jogo do São Paulo do Sub-20 é na quarta-feira, né? No dia 2, mesmo dia também da estreia do São Paulo na Libertadores, vai visitar o Fortaleza no Presidente Vargas às 15 horas pela quarta rodada do Brasileirão Sub-20. Só para você ter uma ideia, é um time que a gente conhece bem, né? Porque teve Copinha,
Teve aí também a Copa do Brasil. Olha a escalação do São Paulo que acabou perdendo para o Santos, tá? João Pedro no gol, Mike na lateral direita, o Igor Felisberto acabou entrando no segundo tempo, Andrade, Lucas Loss, os dois zagueiros e o Felipe, né? O Guilherme Reis acabou entrando ali no intervalo também, bom lateral esquerdo. Matheus Ferreira, Jorney, o Samuel acabou entrando, Pedro Ferreira, Luca, Paulinho, Henrique Carmo. Esse era o time do São Paulo. Acabou entrando o TT, o Gustavo Santana, o Takada também nesse jogo durante o segundo tempo, mas não conseguiram reverter esse placar aí. Engraçado, né? E vamos dizer assim, um jogo na mão, né? 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o São Paulo acaba tomando 4 gols do time do Santos. Alguma coisa deve ter acontecido que deve ter tirado a concentração dessa molecada, porque a gente sabe que tem um time muito bom, tá? Bom, só apenas mais uma derrota, né? Vamos acompanhar também o que vai acontecer aí no restante aí do Campeonato Brasileiro para a categoria Sub-20 também, atual campeã da Copa do Brasil e da Copinha também aí. Vamos falar um pouco do treino, São Paulo, que lógico, né? Fez aí mais um treino em busca da preparação, não é verdade, para a estreia amanhã contra o Sport, 6h30 da tarde no Morumbi, não é verdade? Ingressos para público geral já está rolando desde quarta-feira, hein? Desde quarta-feira já começou as vendas para público geral. Até agora o São Paulo não divulgou, né, as parciais ali. Quando tem muito ingresso vendido, o São Paulo acaba sempre anunciando as parciais, né? Quando o ingresso não é tão bem assim vendido, o São Paulo acaba não divulgando. Então, quem sabe aí a expectativa, é lógico, a gente podia ter 40, 45 mil pessoas no Morumbi sabadão, mas pelo jeito parece que não vai cair por aí, tá? Vamos passar então aqui as informações que a própria assessoria de imprensa passa, né? E a gente comenta aí sobre esse treinamento do São Paulo. São Paulo fez nessa quinta-feira, dia 27, né? Ontem, o penúltimo treinamento antes da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Sport, às 6h30 da tarde de Brasília, no sábado, dia 29, no Morumbis. Após uma atividade de fundamentos técnicos para aquecimento, o técnico Luiz Ubeldia separou 11 jogadores para um trabalho tático posicional, seguido de um ensaio de bolas paradas. Outros atletas permaneceram em outro gramado para um exercício de construção de jogadas, com troca de passes, cruzamentos e finalizações. A novidade do dia foi o retorno do volante Bobadilha, de volta após defender a seleção paraguaia nas eliminatórias. Ele foi titular na vitória em casa sobre o Paraguai por 1-0 e ficou no banco no empate fora de casa contra a Colômbia por 2-2. Após usar a formação com 3 zagueiros em parte do coletivo realizado na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, nos trabalhos de ontem, né? Zubeldia experimentou uma tática mais habitual. Sem Lucas, que confirmou sua ausência nos 2 próximos jogos, incluindo a estreia na Copa Libertadores, Ferreirinha novamente foi colocado nos 11 iniciais, mas em uma formação sem os 3 zagueiros, mas com a entrada de Luiz Gustavo de volta após contusão, tá? Seguinte, Ferrarese, né, que estava na seleção da Venezuela, tal, na data FIFA, desembarcou ontem, né, acabou não treinando ontem, mas hoje está confirmado no treino aí de logo mais na parte da manhã do São Paulo, tá? Se você tá vendo esse vídeo de manhãzinha, daqui a pouco tem o treino. Se você tá vendo num outro horário, o São Paulo treina na parte da manhã dessa sexta-feira, tá? Provável time do São Paulo para encarar o Sport, para receber o Sport, né? Logo mais, sabadão, 6h30 da tarde. Rafael no gol, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Linha de 4 defensores. Luiz Gustavo e Alisson, os 2 volantes, tá? Com Luciano centralizado, Oscar deve fazer ali ou a esquerda ou a direita, até porque Ferreirinha, né, treinou com os 11 ali. A gente sabe que o Ferreirinha joga mais pelo lado esquerdo, tá? Centralizado no comando de ataque tem
o Caleri. Então, no tradicional, do jeito que o Zubeldia gosta aí, o 4-2-3-1 aí deve ser retomado para esse jogo na estreia contra o Sport. Eu já deixei a minha opinião muito bem clara, não gosto desse esquema tático, acho que o Zubeldia tá forçando uma barra e sabe, com as peças que a gente tem não tá funcionando. E o que funcionou com as peças que a gente tem hoje é o 3-5-2. Não é verdade? Que dá uma maior organização defensiva, né? E é lógico, né? Dependendo ali dos jogadores individuais na parte ofensiva do São Paulo. Eu acharia melhor, mesmo o jogo sendo no Morumbi, até porque não acho que o esquema 3-5-2 é um esquema defensivo, muito pelo contrário, né? Quando você sobe os alas, você tem já lá os dois atacantes, você tem os volantes que podem chegar à frente também, mais o meia centralizado, e você tem os 3 zagueiros ali que abrem quando o São Paulo tem a bola e se transformam em laterais. Então, é um time bem ofensivo quando é colocado num 3-5-2, lógico, dependendo das peças que o Zubeldia escolhe para colocar dentro de campo. Mas a gente vai torcer, né? Como a gente vem falando todo vídeo aqui, a gente vai torcer para que dê certo aí esse retorno desse esquema aí que o Zubeldia gosta tanto e olha, tem uma dificuldade muito grande em trocar desse esquema. Já aproveita, já deixa aí o seu palpite para o jogo. São Paulo Sport, 6h30, sabadão, amanhã, né? No Morumbi. Deixa o seu palpite para esse jogo aí. Eu vou de vitória do São Paulo. Ó, e já vou deixar aqui meu palpite, vai. 2-0 pro São Paulo contra o Sport amanhã, tá? E aproveitando já, vamos passar essa primeira rodada, os 10 jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Seguinte, hein, ó. Sabadão, no mesmo horário do jogo do São Paulo, 6h30 tem Juventude e Vitória, Fortaleza e Fluminense, bom jogo esse daí, hein? Grêmio e Atlético Mineiro, legal também esse jogo. São Paulo Sport, Cruzeiro e Mirassol. Todos esses jogos às 6h30 da tarde do sábado, tá? No sábado ainda, 9 horas da noite, tem Flamengo e Internacional. Jogo bacana para assistir também, tá? Já no domingo, 4 horas da tarde, Palmeiras e Botafogo, legal também de assistir. Vasco da Gama e Santos, Bahia e Corinthians, Bragantino e Ceará. E falando em Palmeiras e Botafogo e Bahia e Corinthians, não é verdade? Corinthians acabou sendo campeão ali do Campeonato Paulista, não é verdade? Um jogo bem tumultuado, que demorou demais para acabar aquele segundo tempo. Teve pênalti pro Palmeiras, que o Rafael Veiga acabou perdendo a oportunidade, não é verdade? Teve jogador expulso do Corinthians, mas aquele 0-0 é aquele jogo chato. Para falar a verdade e ser bem sincero para vocês, um jogo bem chato, na minha opinião, esse jogo final aí do Campeonato Paulista, com um adendo. Gostaria muito de saber se as autoridades vão fazer alguma coisa referente ao que a torcida do Corinthians fez no jogo de ontem. Sinalizador aceso, jogado para dentro de campo, rojão sendo estourado dentro de campo, botando em risco não só os próprios torcedores, como também os jogadores dentro de campo. Vamos ver qual é qual atitude vai ser tomada referente a isso. Para quem ganhou, para quem perdeu, eu quero que se lasque. Eu assisti o jogo por assistir. Para mim não interessa. O Corinthians é campeão, o Palmeiras campeão, o Palmeiras perdeu, o Corinthians campeão, não interessa. O que interessa para mim é que o Corinthians deve ser sim punido, no mínimo com uns 10 jogos de portão fechado. Pode jogar lá em Itaquera, não tem problema nenhum, mas fecha o portão, não entra a torcida. Porque daí pelo menos eles têm um prejuízo de água, luz, não é verdade? Trabalho com o campo. Eles têm que ter algum tipo de prejuízo por aquilo que aconteceu no estádio. E outra, Candançan, que foi a porra do árbitro da partida de ontem. O cara, ele não pode deixar dar continuidade num jogo com a torcida, com o estádio inteiro com o sinalizador, bicho.
Não pode. Então, quer dizer, quanta merda esse árbitro vai precisar fazer para tomar um gancho, velho? Para tomar um gancho. Depois fala que o futebol paulista não é uma várzea, paga bem. 44 milhões aí para os times grandes participarem, tem premiação aí tal e tudo mais. Mas é uma várzea, velho. No jogo de ontem, a partir do momento ali começou os sinalizadores e tal, e o juiz mandando seguir, parecia jogo de várzea, velho. Eu acho que ainda vai dar alguma coisa nisso daí, é lógico que a gente vai acompanhar de perto, até porque não pode. Não pode. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa aí o seu comentário, lógico, referente ao São Paulo, treinamento, o esquema tático, essa escalação que a gente passou, não é verdade? O seu palpite, que eu já pedi por aqui também, mas deixa um pitaquinho sobre qual seria a punição ao Corinthians pelo que aconteceu no estádio e qual seria a punição do senhor Candansan, que tacou foda-se, velho. Deixou o jogo rolar com sinalizador, rojão dentro de campo e o caralho a 4. É uma várzea, velho. É uma várzea. Deixa aí no campo dos comentários. Vamos comentar aí sobre a entrevista do Zubeldia, né? Lembrando mais uma vez que o Zubeldia acabou dando essa entrevista pro canal do UOL, né? O programa Lisona Mista do André Hernan, né? Eu peguei aqui a matéria do próprio UOL, que acabou separando aqui em duas partes. Quando o Zubeldia fala referente à base, a oportunidade para a molecada que vem subindo da base, não é verdade? E também ele foi questionado ali pelo André Hernan referente ali à situação do Luciano, não é verdade? Coisa que muitos torcedores, nós torcedores, não é verdade, criticamos muito. A gente sabe que o Luciano é um cara importante, mas aonde o Zubeldia coloca ele para jogar, ou aonde ele quer jogar, e é por isso que o Zubeldia coloca ele ali para jogar, não funciona. E a gente sabe disso, a gente cansa de falar, e a gente tá falando isso desde a época do Rogério Ceni, velho. Já foi Rogério, já foi Dorival, já foi Carpini, e agora o Zubeldia. Até porque o Luciano acho que faz 4 anos aí. Pegou todos esses caras jogando num lugar ali que não funciona, velho. Mas a gente já chega pra falar ali do Luciano, tá? Vamos falar aqui primeiramente quando ele foi perguntado referente à base. Abre aspas aí pro Zubeldia, tá? Os garotos tiveram um destaque importante com a conquista da Copinha e dos outros títulos. Eu acho que é um trabalho excelente. Todo o staff do juvenil, o treinador e os jogadores estão fazendo um bom trabalho, bárbaro. Mas eu, que estou no profissional, junto do meu staff, tenho que ter um pouco mais de cautela e paciência, controlar o tempo de cada área, tá? Mais aspas aqui, referente à base aqui do Zubeldia. Palavras pro Zuba. O que mais temos que pensar é montar um elenco no qual os garotos tenham espaço. E eles vão ter, porque saíram 15 jogadores e chegaram apenas 4. Mas incluir os jovens está relacionado com a organização do elenco. É um desafio muito importante e ousado. Entre 30% e 32% do plantel está formado por esses garotos que subimos para começar a trabalhar. Continuando, também depende deles que se imponham e mantenham o nível que mostraram na Copinha. Eu vejo neles uma condição física e técnica muito boa e que condiz com o que mostraram no Sub-20. Então, acho que vão ter o seu momento, porque o elenco é curto e porque vão merecer. Pra gente comentar um pouco dessas palavras do Zubeldia, se você quiser acompanhar, lógico, na íntegra, lá no canal do UOL, aqui na plataforma, né? No YouTube tem a entrevista completa. Mas se você tem preguiça e não quer ver, é lógico. Eu passei só aqui as aspas referente a essa parte quando ele fala da base, tá? E é lógico que vou deixar aqui
o meu comentário. Eu já venho falando há algum tempo que a molecada vai jogar. Talvez não porque seja o gosto do Zubeldia, mas vai jogar pela necessidade. E pelo menos o que deu para entender aqui é exatamente isso que o Zubeldia está falando. É pela necessidade eles vão jogar. Um exemplo que a gente tem um jogo contra o Sport amanhã. Na quarta-feira a gente tem um jogo importantíssimo, a estreia na Libertadores, né, contra o Tajeres, fora de casa, né? Aí no final de semana, no sábado, a gente tem um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. E na outra quinta-feira, a gente tem aí o Aliança Lima na nossa casa no Morumbi. São esses 4 jogos. São 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 jogos pela Libertadores. Com certeza, amanhã contra o Sport vai ser colocado em campo o que tem de melhor. Né? A gente sabe que o Lucas não vai jogar, vai ficar de fora, né? O Oscar vai jogar, o Luciano vai jogar, o Caleri vai jogar o time titular que ele tem disponível hoje. Vai jogar na estreia do Campeonato Brasileiro. Na estreia da Libertadores, quarta-feira, com certeza, pelo menos na minha visão, tem que ser o time titular, tem que ser os melhores. Lucas também não vai jogar. Então deve manter, vamos dizer assim, o mesmo time para essa estreia no Campeonato na Libertadores. O mesmo time que estreia contra o Sport. Agora, o jogo contra o Atlético Mineiro no sábado vai jogar quarta-feira na Argentina, volta. Quinta-feira não deve ter treino, ou pelo menos deve ter treino aí pros que jogaram menos tempo, um regenerativo aí pros que jogaram mais tempo. Tem um treino de sexta para geral e sábado já viaja e na mesma sexta-feira já viaja para BH para jogar sábado contra o Atlético Mineiro. Então, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, você pode ver que vai acontecer algumas alterações, com certeza. Então, é bem possível que a gente vê ali o Matheus Alves ter oportunidade, o próprio Rian, Lucas Ferreira. Então, pelo menos esses jogadores que efetivamente estão já lá no profissional, dificilmente vão descer a partir de agora mais para o Sub-20, eles vão ter mais oportunidade. E mais uma vez, não pelo gosto do Zubeldia, porque ele quer colocar os meninos da base para jogar porque ele gosta. Não. Ele vai ter que utilizar essa molecada da base porque ele tem a necessidade, porque senão ele vai estourar os principais jogadores do São Paulo. Então ele vai ter que fazer essas alterações. Até porque no Morumbi, contra o Aliança Lima, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, é força máxima de novo. Já que o foco são as Copas. Libertadores e Copa do Brasil. Estamos jogando a Libertadores, então o foco é na Libertadores. Mas também sem deixar de lado, né, o time também no Campeonato Brasileiro. Tentar colocar o melhor time possível para você jogar os jogos de Campeonato Brasileiro que vão intercalar com os jogos aí da Libertadores, tá? Pelo menos foi isso que eu entendi dessa parte quando o Zubeldia acaba falando aí referente aos meninos da base, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ele chegou a ser questionado e foi falado também aí do Luciano, né? Foi questionado, perguntado aí do Luciano, que está há mais de 4 anos no São Paulo. Luciano é um dos jogadores mais identificados com a torcida do atual elenco tricolor. O camisa 10, no entanto, ainda divide opiniões quanto à sua permanência no time titular, fazendo com que muitos são paulinos questionem o técnico Luiz Zubeldia sobre o tema. Exatamente, né, o que a gente acabou falando aí no início, tá? Vamos lá, abre aspas para o Zubeldia, referente a Luciano. O jogo mais importante do ano passado foi as quartas de final da Libertadores contra o Botafogo. E o Luciano foi banco nas 2 partidas. Jogou o William Gomes, um garoto que tinha um monte de conceitos para melhorar. Mas nas quartas do Paulistão contra o Novo Horizontino, ele também foi banco e não entrou. Contra o Palmeiras, eu coloquei porque sentia que aquela partida era para ele, afirmou o Zubeldia. Tem mais aqui aspas referente ao Luciano.
O Luciano é um jogador muito importante. Isso é algo que já falei publicamente aos dirigentes, ao elenco e a ele. Na última semana do ano passado, chamei a minha sala, expliquei que ele era muito importante, mas não podia garantir vaga no time titular. Quando sinto que um jogador não tem que jogar, não vai jogar, mas vai ser a minha decisão. Não é o que pensam os outros. E se tem algo que aprendi aqui, é que quando o Luciano faz um gol, ninguém diz nada. Vão e lhe dão um abraço. Agora, quando as coisas não vão bem, o culpado parece que sempre é ele. Nessa última parte dessa aspas aqui do Zubeldia, eu discordo, velho. Eu discordo totalmente. Ele está vitimizando o Luciano. Porque o Luciano, ele sempre se dá como vítima também, né? O Luciano, sempre quando é perguntado ali, ou na hora do intervalo, ou no segundo tempo, quando ele entra durante a partida, ele sempre fala, né? Ah, então, eu tenho que entrar, eu sempre tenho que dar o meu melhor e tal, porque eu sempre tenho que estar provando o meu valor e blá, blá, se vitimizando. E o Zubeldia falando isso, ele assina embaixo tudo isso que o Luciano faz. E é mentira. É errado. Você pode tratar um jogador, talvez quando ele tá ali em baixa, quando ele tá ali meio desanimado ou com algum problema e tal, você traz o jogador para você ali, você tenta dar uma moral, tenta levantar a autoestima do cara, a gente sabe, né? Jogadores também são humanos, passam por problemas, não é verdade? Agora você não precisa ficar passando a mão na cabeça do Luciano, amigo. Não precisa passar a mão na cabeça do Luciano. Não precisa assinar que ele é vítima. Não, senhor. Você está alimentando ainda mais isso daí com essas palavras, senhor Zubeldia. Concordo, como eu disse. É um jogador importante, é um jogador que colocado onde ele pode render mais, que é mais à frente ali, não um cara de articulação, mas um cara mais à frente ali para ficar próximo e finalizar mais no gol, ele tem a sua importância. Ele é realmente importante. Só que aonde você está querendo encaixar ele, ou pela vontade dele, ou por sua vontade, Zubeldia, não está dando certo. Se você colocar o Matheus Alves ali, que é um moleque que tem 20 anos, ele vai jogar mais bola que o Luciano. Na articulação, no meio-campo, para distribuir o jogo. Não é o cacoete do Luciano, velho. Então, sabe, não pode ficar passando a mão na cabeça do Luciano, não, cara. Gosto dele, é um jogador importante, é lógico, não vou depreciar o produto que é o jogador do São Paulo Futebol Clube, se bem que tem uns aí que não tem nem como, né? Que não tem nem como. Mas também não é pra ficar passando a mão na cabeça, cara. Eu também não concordei muito com essas palavras do Zubeldia referente ao Luciano. Quero muito saber da sua opinião referente, lógico, ao que ele disse sobre o Luciano e pelo que ele disse aí sobre a oportunidade para os garotos da base. Porque tem muito torcedor, e aqui também inscritos do canal, falam, mas ele não vai colocar a molecada pra jogar e tal, não sei o que lá. Bom, no Paulista ele não colocou mesmo. Que era onde alguns jogos que ele poderia ter colocado alguma molecada pra jogar, até para ele ver um pouco mais o jogador e tal, pro jogador se ambientar, quebrar o gelo. Agora você imagine o cenário. Você coloca lá no campo, na Arena Nova lá do Atlético Mineiro, 2, 3, 4 moleques para jogar. Tudo bem que o Atlético Mineiro vai estar disputando também a Copa Internacional, acho que vai estar jogando Sul-Americana, né? Então na Libertadores agora me deu um branco geral. Vai estar disputando também, não sei se vai estar com um time titular ou não. Mas é diferente do que você jogar com uma Inter de Limeira. É diferente você jogar com um Atlético Mineiro, é diferente você jogar contra um Velo Clube. Então já teria que ter tido algo de experiência, de teste
com essa molecada no Paulista, e ele não utilizou. E não tiro a razão de quem ainda pensa que o Zubeldia não vai dar oportunidade para a base. Se fosse por ele, eu também falaria, ele não vai colocar a molecada para jogar. Só que ele vai ser obrigado a colocar, porque ele não tem elenco. E se ele manter o mesmo time para 1, 2 jogos, eu até vai. Com esses caras, que a gente tem a maioria do elenco, pelo menos do time titular, acima de 30 anos, por mais que o jogador ainda tenha aí 6, 7 anos pela frente, você botar um terceiro jogo, você botar um quarto jogo seguido, você vai estourar o cara, velho. Você vai estourar o cara. Então ele vai ter que mudar. Então, obrigatoriamente, por causa do elenco reduzido, ele vai ter que colocar essa molecada pra jogar, tá? Quero muito saber da sua opinião referente a isso, se ele vai colocar ou não, tá? É lógico que durante os jogos a gente vai ver aí se ele vai colocar ou não, ou se vai forçar e vai esticar a corda do time titular e vai utilizar só aqueles reservas que já são aí jogadores já feitos, não é verdade? E vai deixar a molecada da base encostada. Os jogos vão começar, a gente vai começar a perceber isso, se ele vai colocar ou não. Quero muito saber da sua opinião. Vamos dar aquela moral para quem nos dá moral. Link no primeiro comentário fixado da loja Manto Tricolor. Se você não percebeu, eu estou com outra camiseta nova. Outra estampa nova aqui, hein? O vídeo anterior a gente fez com essa do Japão aqui, ó. Tá show de bola essa estampa. Tá disponível lá no site para você comprar do P ao 4G, não é verdade? Precinho bacana, dá para parcelar no cartão em até 6 vezes, no Pix, no boleto. Olha, uma estampa mais top que a outra. A que eu tô usando é essa daí, ó. Essa ficou show demais, ó. Essa dá até para fazer um rolê com ela, hein? Tranquilamente, ela é discreta, ela é básica, mas não deixa de demonstrar o seu sentimento pelo nosso tricolor, fechou? Dá aquela moral, essa é outra estampa nova que também chegou aqui pra mim. No próximo vídeo, com certeza, devo fazer e gravar com ela pra você ver no detalhe, fechou? Então dá uma moral pra quem nos dá uma moral. Link no primeiro comentário fixado da loja Manto Tricolor. É, meus amigos, vamos que vamos. Vamos entrar num assunto delicado, um assunto, lógico, que a gente veio já no vídeo anterior com os dois pés na porta, não é verdade? Porque o que fizeram ali com o estatuto realmente é rasgar mais uma vez o estatuto, não é verdade? Para recapitular, tá? Rapidinho. No estatuto, a votação para aprovação do balanço ou não é último dia útil do mês de março, que seria na próxima segunda-feira, dia 31. O Conselho Deliberativo teria 8 dias úteis antes do dia da votação para enviar um e-mail com a convocação para a sessão ordinária para a votação do balanço de 2024. E 5 dias úteis para o presidente passar aos conselheiros o balanço para eles analisarem tal e tudo mais, para chegar no dia 31, todo mundo já está sabendo o que vai acontecer, aprovar ou não o balanço apresentado pela diretoria, o balanço de 2024. E simplesmente o estatuto foi rasgado, porque até ontem, durante o dia, e foi quando a gente gravou também o vídeo, nem o e-mail da convocação para a sessão ordinária tinha sido mandado. E um detalhe, para acabar com tudo, ontem, bem tarde da noite, acabou sendo mandado o e-mail, com a sessão e marcado a data da sessão, que já não vai ser mais dia 31. Então já extrapolou o estatuto. Marcaram para o dia 2 de abril. E por isso, quando eu falo que o São Paulo, lá dentro, o futebol é tratado em segundo plano, porque marcaram a sessão para votação do balancete no dia 2 de abril.
E o que tem no dia 2 de abril? Tem jogo do São Paulo pela Libertadores. Tem a estreia do São Paulo na Libertadores 2025. Olha que absurdo, velho. Olha como é tratado o nosso São Paulo. Por essas pessoas que estão lá. Bom, entraram em desespero, não é verdade? E acabaram aí marcando, então, para votação, a sessão ordinária para aprovação do balanço de 2024 no dia 8 de abril. 8 dias depois da data limite que é imposta no estatuto do clube, que é o último dia útil do mês de março, que seria segunda-feira, dia 31. Marcaram para o dia 8. Então é mais um tapa, né? Cada história que eles fazem lá, cada coisa que eles fazem lá é um tapa na cara do torcedor. E uma cuspida e escarrada no estatuto do clube. Mas por meio de algumas informações, é lógico, os conselheiros já receberam aí o balanço para analisarem, né? E no dia de ontem acabou, lógico, bastante gente acabou divulgando aí referente o balancete, e a informação que a gente tem de alguns conselheiros, tá? É que tá tudo ok, tá tudo beleza, vai ser aprovado, tá? Esse balanço financeiro de 2024. Mas eu queria passar para vocês os valores, não é verdade? Até porque o Alexandre Gesbrecht no YouTube, no perfil dele, do YouTube não, do X, né? O antigo Twitter, ele fez uma publicação ali que o valor do déficit realizado pelo São Paulo na temporada 2024, o balanço financeiro do clube apresentou um valor de 289 milhões de reais, apenas no ano de 2024. Só no ano de 2024, o São Paulo gastou 289 milhões de reais. Para quem acompanha aqui os vídeos, sempre quando existe algo novo, alguma informação, notícia referente do tipo, a gente traz aqui. Então, se você tem audiência aqui no canal, você sabia mais ou menos que ia ser por volta de 289 a 300 milhões. Em um ano. Em um ano. Somando os 4 anos, porque o Casares ele tá aí, ele entrou em 21, 22, 23, 24. 25 não conta ainda, né? Fechou agora o 24. São 4 anos da gestão Júlio Casares no São Paulo. Somados os 4 anos, de 21 a 24, são exatamente 429 milhões e 200 mil reais negativos. Negativos. Como pode uma pessoa ainda estar à frente como presidente de um clube se em 4 anos ele afundou o clube com um déficit de mais de 400 milhões de reais? Como pode? Aonde estão os conselheiros? Estão na mão do Casares, eu sei. Eu sei ali que 80% do Conselho do São Paulo, que são 260 conselheiros, os que são eleitos e os vitalícios, 80% é pró-Casares. Só que tem muita gente desse pró-Casares que já está começando a achar as coisas ruins. E muita gente vota por obrigação. O presidente falou, tem que votar. Porque o ano que vem eu quero me reeleger de novo. Ou eu tô buscando uma vaguinha para ser conselheiro vitalício. Ou vai que eu ganho um cargo de diretor em algum lugar aí. É assim que funciona lá no São Paulo.
tudo à base do favor. E se você for ver a política, no geral, ela é assim mesmo. Porque o que se faz lá dentro do São Paulo é política. É pura politicagem. E isso afirma mais ainda quando eu falo que o futebol em si é segundo plano. Porque o que importa para esses caras aí é a politicagem, é a política. É para ver quem é que tem mais poder. E até quando? Até quando os conselheiros que são votados pelos sócios vão deixar isso acontecer? Um presidente que em 4 anos de gestão aumentou a dívida do São Paulo em mais de 400 milhões, que está quase batendo em 1 bilhão, nem o Leco, lembra do Leco? Leco sem caneco? Ele mesmo, que pediu para colocar a mão na taça do Paulistão, aquela vergonha. Nem ele, nem o Leco, que é considerado, pelo menos até o Júlio Casares, o pior presidente do São Paulo. Ele ficou 5 anos. Ele não deu um prejuízo como o Júlio Casares deu em 4. Até porque tem uma informação aqui também, ó. O jornalista ainda traz a informação que o resultado negativo de 2024 supera o pior resultado até então, que aconteceu na era Leco em 2019, no valor de 156 milhões de reais de déficit. Conforme os cálculos do jornalista, né, o Alexandre Gesbrecht, este valor corrigido pelo IPCA estaria em 214 milhões na data de hoje. Ainda assim, menor do que o resultado de 2024 apresentado aos conselheiros para ser votado no dia 8 de abril. Então, meus amigos, onde vai parar isso? Se o cara que está lá como presidente faz e desfaz, aparece quando quer, desaparece quando quer, em 4 anos aumenta a dívida em mais de 420 milhões de reais e ninguém faz nada? Existe um artigo no estatuto que, se for comprovado que o presidente está afundando o clube, que não está gerindo bem os negócios, que não está gerindo bem o clube, ele pode ser afastado. Só que isso tem que partir dos conselheiros, tem que partir do Conselho Deliberativo, do seu presidente do Conselho Deliberativo. E por que vocês não fazem nada? Por que vocês não fazem nada? E é por isso, mais uma vez, futebol é colocado em segundo plano e o torcedor, ó, foda-se o torcedor, velho. O que eu quero é que o torcedor pague o sócio torcedor, o pensamento deles lá, tá? Que o torcedor pague o sócio torcedor, que vá pro estádio, pague 70, 80, 100 reais no ingresso, pague 20 reais numa pipoca. É isso que eles querem. Isso é exploração, velho, na boa mesmo, velho. É exploração. Só que quem podia fazer alguma coisa para estancar, para parar esse sangue, essa hemorragia que essa gestão está fazendo no São Paulo, as pessoas que têm esse poder para fazer parar, elas estão rasgando mais ainda, para sangrar ainda mais o nosso São Paulo Futebol Clube. É isso, meus amigos. É isso que eu queria passar referente à dívida
A gente tem mais um assunto aqui, mas eu gostaria muito que você comentasse sobre isso. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui na tela final, assista. Se você não quiser assistir inteiro, não precisa assistir inteiro. É a última matéria, a última notícia do vídeo. Vai direto lá naquela notícia e assista. Vai fazer, isso é utilidade pública para nós torcedores do São Paulo. Nós precisamos saber e nós precisamos cobrar resultados desses caras. Porque esses caras, daqui a pouco eles já estão saindo do São Paulo. Só que a dívida fica. O clube quebrado fica. O time mal montado fica. E eles seguem a vida deles. Deixando para trás um clube quebrado. Que é o que o senhor Júlio Casares parece que já está fazendo para quando ele sair, deixar os boletos para pagar, vai deixar uns patrocínios aí, vai. Mas como eu já disse em outros vídeos, será que é uma boa? Será que mesmo que é uma boa, você fechar portas para outras empresas, já fechando tudo agora, para 5 anos de contrato? Eu não sei se é uma boa. Mas comente aí, deixe o seu comentário e assiste o vídeo que eu vou deixar na tela final, tá? E tem mais uma, né? Pra gente fechar o videozão de hoje, teve mais um tapa na cara, até porque, né, foi aí divulgado pela Live Nation, né, a empresa que tem ali uma parceria com São Paulo, referente aos shows ali no estádio do Morumbi, né, anunciou ali, né, a data do show do Linkin Park, se não me engano, dia 8 de novembro. Dia 8 de novembro, o show do Linkin Park no Morumbi. Dia 8 de novembro, você tá vendo aí, né? O Morumbi, ele fica desse jeito aí quando tem show lá, velho. É palco montado, é gente pra tudo quanto é lado, mas por que você tá vendo essa foto da comemoração do título da Copa do Brasil? Por quê? O show está marcado pro dia 8 de novembro. Tem uma montagem antes e tem uma desmontagem depois. Teremos, nesse período, teremos final de Copa do Brasil. Pô, Drex, mas você acha que o São Paulo... Cara, se eu como torcedor não botar uma fé e não querer que meu time chegue numa Copa do Brasil, não precisa nem disputar. Eu quero que o meu time chegue na final da Copa do Brasil. Todo jogo que o meu time vai jogar, eu quero que ele ganhe. É o jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, que vale só 3 pontos. É o jogo contra o Tajeres na Libertadores na próxima quarta-feira, que vale 3 pontos, mas é fase de grupo. O primeiro e o segundo se classifica. Como a Copa do Brasil, que é jogo mata-mata, ida e volta. E a final da Copa do Brasil, ela é ida e volta. É sorteado ali também para saber quem é que vai mandar o jogo primeiro em casa e quem é que vai mandar o segundo jogo. As finais estão marcadas para o dia 2 de novembro e dia 9 de novembro. Quantos dias será que vai precisar para montar o palco do Linkin Park para o show do dia 8? O segundo jogo, o jogo decisivo, esquece. Se o São Paulo chegar numa final de Copa do Brasil, no sorteio lá chegar, ó, primeiro jogo na casa do fulano, segundo jogo decisivo no Morumbi, que é no dia 9. Esquece. Não vai ser no Morumbi, vai ser mando do São Paulo, mas não vai ser no Morumbi. Agora, pro show no dia 8 do Linkin Park, quantos dias antes vai ter que começar a montagem? Porque no dia 5 e no dia 6 vai ter show do Stray Kids lá. Né? O K-pop coreano lá no Morumbi.
Os caras começaram a montar o palco hoje, dia 28. 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5 é um show e 6 é um show. Então são 8 dias. 8 dias para montagem do palco. Do Stray Kids. Que é agora. Se você for contar que o show é no dia 8 de novembro, então você coloca 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de novembro e 30 de setembro. 8 dias. Se a gente for comparar a mesma data e o mesmo tempo de montagem, vamos perder também, mesmo se o primeiro jogo for no Morumbi. A gente não vai poder mandar o jogo, por quê? Porque já vai estar começando a montar a caralho do palco do Linkin Park. Eu até gosto do Linkin Park, hein, velho? Até gosto. Mas o problema não é o Linkin Park. O problema não é nem a Live Nation. O problema é a nossa diretoria que aceitou. E se a diretoria aceitou, é porque ela não confia que o time vai chegar numa final de Copa do Brasil. E se essa merda dessa diretoria não confia, o que ela tá fazendo lá? Eu confio. Eu vou torcer muito. Vai ser difícil? É difícil. Vai ser muito difícil. Mas pode acontecer. E se acontecer, o show tá marcado. Não tem como mudar mais. Porque o São Paulo disponibilizou essa data para a Live Nation. Como é que fica? Então, se a gente chega numa final de Copa do Brasil, fazendo o primeiro jogo no Morumbi ou o segundo, nenhum das duas datas vai ser possível utilizar o Morumbi. A gente vai ter que jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Aonde? Vai jogar onde? Vai jogar no Pacaembu para 20 mil pessoas e grama sintética? Vai lá para Brasília, onde dá 9 mil pessoas no estádio? Olha quanto de grana deu a final da Copa do Brasil contra o Flamengo indo 23, velho. Mais de 20 milhões de reais. Olha como foi um inferno aquele Morumbi lá, que a torcida empurrou. E conseguiu fazer o time empatar aquele jogo com um gol do Nestor e ser campeão da Copa do Brasil. Título inédito. E aí agora vocês liberam a data da final da Copa do Brasil? Ou será que vocês vão fazer um bastidor e vão mudar a data? Vocês vão mudar a data se chegar na final? Vocês vão pedir para a CBF mudar a data da final da Copa do Brasil se o São Paulo chegar na final? Com esse bastidorzinho que vocês têm? Olha, eu espero muito. Amanhã começa a bola a rolar. É Brasileirão, é Libertadores, é domingo, é quarta, é sábado, é quinta, é domingo, é quarta. 2 meses frenéticos. Que a gente vai falar muito de futebol e bola rolando dentro das 4 linhas. Mas a gente não vai deixar o bastidor ir fora das 4 linhas sem pelo menos passar uma notícia aqui. Porque com certeza aprontar, esses caras vão aprontar, enquanto toda a torcida vai estar de olho dentro do campo, com a bola rolando. Esses caras nos bastidores, e quando eu falo nos bastidores é corredores do Morumbi e de Barra Funda, eles vão estar se articulando. E a gente vai saber. Pelo menos por aqui, vocês vão ficar sabendo. Comenta aí, você acredita? Você liberaria a data da final da Copa do Brasil se você fosse o diretor ou presidente? Tanto faz.
Você liberaria essa data? Deixa aí, quero saber se você liberaria essa data, se você tivesse o poder de liberar ou não, acreditar ou não que o time possa chegar numa final de Copa do Brasil. Meus amigos, o São Paulino não tem um dia de paz e olha que estamos sem futebol há mais de 20 dias. E aconteceu tudo isso. E como eu disse, eles vão articular e muito com a bola rolando, porque não vai ter atenção do torcedor para os corredores do Morumbi e do CT da Barra Funda. O torcedor vai estar preocupado com a bola rolando. O torcedor vai estar preocupado com o Zubeldia, com o Luciano, se vai colocar o moleque da base ou não. Que é uma coisa que a gente tem que se preocupar também, é lógico. Agora, fora das 4 linhas, nesse período, é que as coisas se articulam. Só que a gente não vai deixar passar, não. A gente vai atrás e se acontecer alguma coisa, a gente vem e noticia vocês, tá? Olha aí a camiseta aqui top, ó. Sensacional o detalhe aqui, ó. Em dourado, tá? Em dourado aqui, ó. O detalhe. Mano, ficou show de bola essa camisa aqui da loja Manto Tricolor. Linkzão no primeiro comentário fixado. Agradeço demais se você chegou até o final aqui nessa resenha, nesse bate-papo, nessa troca de ideias aqui. É lógico, pra gente comentar sempre aí o que vai ser falado durante o dia do nosso Tricolor, fechou? Não esquece, hein? Likezão, inscrição e a sua opinião sobre os assuntos. Tamo junto, bom final de semana. Amanhã tem jogo, hein? É nóis.